A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto muito importante que é as leis de Deus no Antigo Testamento. Você sabia que quando o povo estava escravo no Egito, eles acabaram pegando muito da cultura e das tradições egípcias e vivendo isso nas suas vidas porque acreditavam que Deus havia esquecido deste povo, do povo de Israel. Então nós vemos que muitas das leis que Deus entregou para Moisés passar para o seu povo, o povo de Israel, era para tirar essas tradições egípcias que estavam no coração dos israelitas. Porém, as leis de Moisés, elas serviam para condenar o homem. Ou você faz isso, ou morrerá. Ou você faz aquilo, ou morrerá. E muitas dessas leis são vistas ainda hoje no país de Israel, onde o povo judeu que não aceitou a Cristo como Messias. Porém, o que nós precisamos entender, irmãos, é que as leis foram entregues para os judeus. Cristo veio para os judeus. Todas as nações que não fossem de Israel, que não fosse do povo de Israel, era conhecida como gentios. Nós também éramos gentios. E o povo de Israel vivia abaixo do jugo da lei. E Cristo veio para desfazer este jugo, para desfazer esta servidão, esta escravidão à lei de Moisés. No livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo de 14 a 23, nós vemos escrito o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui nós vemos que Cristo riscou a cédula que era de alguma maneira contra nós. Como eu disse antes, a lei condenava. E Cristo cravou-a na cruz, desfazendo a lei de Moisés, abolindo a lei de Moisés, fazendo assim que nós fôssemos adotados como filhos de Deus e não permanecêssemos como servo. Como diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Portanto, irmãos, nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos livres da escravidão da lei. Nós estamos livres de servir a lei. Como vemos no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 a 11, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando nós não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornamos outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Esses versículos nos deixam bem claro que Cristo nasceu sob a lei. Cristo cumpriu a lei, ele veio para cumprir a lei. Cristo, ele até o seu momento na morte da cruz, ele cumpriu toda a lei. Ali diz também que quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, isto é, servias a Moisés, as leis de Moisés. Mas que agora, que conhecemos a Deus, como podemos voltar aos rudimentos fracos e pobres para servir de novo às leis de Moisés? Essa é a pergunta ali.
porque em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 11 até o 19 está escrito o seguinte: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluias! A palavra de Deus nos dizendo que Cristo desfez a inimizade pela sua carne. Ele nos libertou das leis de Moisés, nos deixou livre das ordenanças e nos deu livre acesso ao Pai. O que antes nós precisávamos de um sacerdote para nos levar até o Pai, para levar os nossos pecados, as nossas confissões até o Pai. Cristo nos libertou dessa lei, dessa ordenança. Hoje nós somos livres para entrar na presença de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 51, diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Este era o véu onde só o sacerdote entrava. Cristo, com a sua morte na cruz, nos deu livre acesso para podermos adentrar este véu e se achegar à presença de Deus. Mas então por que nós vemos nos dias de hoje tantas igrejas pregando tradições que são vistas no Antigo Testamento? Por que nós vemos nos nossos dias mulheres sendo proibidas de serem batizadas por usarem roupas de homem, ou que mulheres não podem pregar nos seus púlpitos? Nós vemos nos nossos dias ainda pessoas que guardam o sábado religiosamente, pessoas que não comem carne de porco de maneira nenhuma. Isto é lei de Moisés, é lei do Antigo Testamento. O que está acontecendo com este povo que tem pregado essas mentiras? A palavra de Deus nos diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17, diz o seguinte: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O apóstolo Paulo pregava o seguinte para os judeus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, está escrito a partir do versículo 1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo nos deixa bem claro que Cristo nos libertou para sermos livres e não para nos metermos debaixo do jugo da servidão. Ele nos deixa um exemplo falando da circuncisão, que era da lei de Moisés, que era da lei do Antigo Testamento. Se alguém se circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei.
Ou seja, se eu guardar um item da lei, eu devo guardar toda a lei. E se eu fizer isto, eu estou separado de Cristo. Eu caí da graça. Continuando no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, veja o versículo 18, onde diz: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Portanto, irmãos, é errado trazermos as leis de Israel e tentarmos viver essas leis aqui no Brasil, nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Tantas leis na Bíblia que eram voltadas somente aos judeus. Hoje o povo traz, porque está na Bíblia, no Antigo Testamento, traz para o nosso tempo, para o nosso país. Nós temos as nossas próprias leis, e não são as leis de Israel. Veja também no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, onde Paulo nos mostra que o cumprimento da lei está numa só palavra. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estas são as palavras de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, nos diz o seguinte: Jesus dizia: Pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Para finalizar, irmãos, a palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Também nos diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, se nós permanecermos em Cristo, nós temos total liberdade, nós temos liberdade de entrar na presença do Pai, seja homem, seja mulher. Busque conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós vamos viver na ignorância. Aí virão os falsos profetas, virão os falsos doutores ensinar leis que não se aplicam mais a nós. Seja livre, viva na liberdade que Cristo vos libertou. Não faça da morte de Cristo na cruz em vão. Estude as palavras de Cristo, conheça as palavras de Cristo, conheça os seus mandamentos, conheça as suas promessas. Isso nos dará uma vida nova em Cristo Jesus. E permaneça na palavra, permaneça em Cristo, e vocês verdadeiramente serão seus discípulos. Em nome de Cristo Jesus.